Nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre bases de dados no Notion. Você vai sair daqui sabendo quais são as diferentes propriedades que tem numa base de dados, como criar diferentes tipos de visualizações, como listas, tabelas e gráficos. Além disso, também vai entender como que a gente relaciona diferentes tipos de base de dados, como que cria automações a partir delas, como é que cria botão e muito mais. Fique até o final do vídeo que vai valer muito a pena. Olá, meu nome é Leonardo Leite, utilizo o Notion há mais de 5 anos e sou certificado pela plataforma. Nesse vídeo a gente vai focar na parte de base de dados do Notion e ele faz parte de uma série de 3 vídeos, em que o primeiro eu falei mais da parte básica do Notion, da estrutura, quais são os diferentes tipos de blocos que tem lá dentro. Esse segundo agora o foco é as bases de dados, como que a gente utiliza ele dentro do Notion. E o terceiro vai ser como trabalhar em grupos dentro do Notion, seja para dentro da sua empresa ou seja dentro da sua área pessoal. Bora lá então. Aqui a gente tem o roteiro de tudo que a gente vai ver dentro desse vídeo. Passar pela parte das bases de dados, as propriedades, diferentes tipos de propriedade. Depois vou mostrar um pouco sobre filtros, agrupamentos, diferentes tipos de visualização e aqui a parte de integrações e automação. Bora primeiro para a parte de propriedades. Vou entrar aqui no exemplo que já deixei montado para isso. Aqui eu tenho uma tabela que eu criei de exemplo e para poder falar de propriedades eu primeiro vou voltar num conceito anterior, que é a parte de o que é uma base de dados dentro do Notion, né? Base de dados é basicamente um agrupamento de páginas com as mesmas propriedades. Cada linha dessa tabela aqui, ela é uma página. Então a gente entra aqui e ela é uma página que a gente pode inserir qualquer tipo de conteúdo aqui dentro. A diferença, o que caracteriza ela como parte de uma base de dados é que ela tem essas características aqui em cima, né? Ela tem as propriedades dela. E as várias páginas com essas mesmas propriedades aqui, elas juntas formam uma base de dados. Elas estão agrupadas dentro de uma base de dados e elas compõem aqui, nesse caso, a mesma tabela, que é o que a gente pode ver aqui do lado esquerdo. Então é basicamente isso que tem dentro de que estrutura uma base de dados no Notion. Bom, agora falando um pouco das propriedades básicas dentro dessa base de dados, né? As propriedades, como eu disse, são as colunas aqui, e a gente pode adicionar uma nova simplesmente clicando nesse botão mais que aparece ali do lado. Com esse aqui a gente já consegue visualizar quais são todos os tipos de propriedades que a gente pode inserir dentro de uma base de dados. Aqui ele já tem algumas sugestões, mas aqui eu vou passar pelo tipo de todo. A gente pode colocar um texto, a gente pode colocar um número. Número aqui pode ser uma moeda, pode ser porcentagem, pode ser diversas coisas, tudo relacionado a números aqui. A parte de seleção, que é basicamente esses que aparecem aqui. Seleção e multisseleção, a diferença entre eles é que esse aqui permite apenas um, esse aqui é multi, né? Então é mais de um. Status, para poder fazer acompanhamento dentro de um board, por exemplo. Data, adicionar pessoas, então se você está compartilhando essa página com pessoas, você consegue marcar uma propriedade para poder marcar elas. Subarquivos, tem um checkbox, URL de uma página na web, e-mail, telefone, fórmula, relação, roll-up, data de criação, quem que criou aquela página, data de edição, quem fez a última edição, botão e uma propriedade de ID. Aqui na parte de propriedades básicas eu focaria no que está de fórmula para cima. Então aqui telefone, e-mail, URL são tipos básicos em que a gente pode simplesmente criar aqui, adicionar e colocar dentro da nossa tabela aqui. Aqui, por exemplo, é um tipo de multisseleção, então a gente pode simplesmente aqui criar outro item, ele faz parte aqui agora, então ele pode ser inclusive ser selecionado pelos outros. Aqui na parte do checkbox, a gente pode basicamente selecionar e não selecionar ele. A parte de data, mesma coisa aqui se eu adicionar, por exemplo, um texto. Vou colocar aqui text, e aqui eu posso inserir qualquer informação textual aqui. Então assim, são umas propriedades mais simples que a gente consegue inserir qualquer tipo de informação mais básica dentro delas. Bom, agora a gente vai partir, vou apagar essa propriedade aqui, vai partir para uma propriedade um pouco mais complexa, um pouco mais avançada, que é o botão, e que ela tem muito poder. Bom, aqui eu criei uma propriedade botão e a gente configura ela vindo aqui em Edit Property. Todas as propriedades ela tem essa Edit Property ali. Bom, nesse caso aqui, a gente quer que ao clicar no botão ele execute alguma determinada ação. Então aqui quando o botão é clicado, eu vou editar. No caso aqui eu posso selecionar para editar diversos tipos de páginas. Mas aqui eu escolhi a página da base de dados que eu estou clicando. E eu vou modificar essa parte de tags, em que eu vou adicionar, eu posso dar replace, né, que é trocar, adicionar, remover, ou dar o toggle de um para o outro na propriedade tag 2. Então toda vez que eu clico aqui, eu adiciono o tag 2. Inclusive vai adicionando tag 2 ali para todos. Então eu vou apagar aqui só porque eu vou usar ele de exemplo de novo depois. Mas eu posso modificar esse botão para poder fazer uma outra coisa. Eu vou modificar ele aqui, por exemplo, para poder marcar o checkbox.
Então toda vez que esse botão está clicado, eu vou na propriedade aqui do select, que é esse aqui, né? E vou marcar ele como checked. Beleza? Eu vou desmarcar esses aqui para mostrar de exemplo. Quando eu clicar, ele faz a marcação. Inclusive aparece uma notificação aqui embaixo, né? Bom, ele é um botão bem útil quando a gente quer automatizar algumas determinadas ações, né? Vou ter o botão aqui para poder usar a tag, então quando a gente clica ele volta a adicionar a tag, só para poder não quebrar o próximo exemplo, que é o que eu quero dar ali. Bom, o próximo item aqui são as fórmulas. Eu coloquei aqui uma fórmula bem simples que mostra um emoji. A fórmula, a gente consegue fazer manipulações dentro das propriedades daquela página. Então aqui dentro da fórmula, eu vou criar antes de mostrar a fórmula pronta, eu vou criar uma nova aqui, só para poder exemplificar no acesso. Quando a gente está aqui na fórmula, a gente tem acesso às outras propriedades que tem aquela página. Então, as marcações, né, de quem editou e quem criou a página ficam aqui independente de a gente adicionar ou não. Mas eu posso vir aqui e pegar o nome, por exemplo, e ele vai mostrar simplesmente a mesma coluna que está ali no nome. Eu posso vir aqui e colocar a parte da data, e ele vai mostrar exatamente o mesmo valor da data. Mas eu poderia aqui fazer as manipulações, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a parte do nome, vou pegar aqui a parte do... Vamos pôr replace aqui, aqui ele mostra como que usa a fórmula. Então eu vou trocar todos os nomes, ele tem A, né? Eu vou trocar aqui a letra A pela letra J, não, W. Só para poder exemplificar. E aqui a gente pode ver que fez a alteração. O A maiúsculo não entrou, né? Porque ele identificou como um caractere diferente, mas aqui, nesses nomes aqui, a gente pode ver que mudou. É simplesmente um exemplo bem bobo, apenas para poder mostrar que a gente consegue fazer manipulações em relação às outras propriedades. E a gente consegue fazer isso e associar com outras propriedades também. Então eu posso vir aqui e colocar o date, só que aqui eu não posso simplesmente colocar ele na frente. Eu tenho que usar uma propriedade de texto aqui para poder fazer o concatenação. Então eu vou concatenar aqui a parte do nome com a parte de data, por exemplo. Date. Só que aqui ele pede para ser lista, né? Porque normalmente quando a gente vai concatenar, a gente concatena lista. Deixa eu só mudar meu teclado aqui. E aí que eu vou transformar isso aqui no formato de lista. E aí ele vai conseguir fazer a concatenação. Então quando eu der o done aqui, ele vai mostrar o nome alterado, né? Qual que é a alteração que eu fiz, mas a parte do campo de data aqui. Enfim, a parte das fórmulas ela é bem poderosa e permite a gente fazer diversas manipulações aqui. Aqui eu vou mostrar um exemplo bem simples que eu fiz, que é essa coluna que está com emoji aqui do lado. Aqui eu apliquei a fórmula que é a seguinte: se a coluna tag, esse if aqui é uma condicional, se a coluna tag tiver alguma tag com esse tag 2, eu vou adicionar o emoji do joinha, senão eu coloco a carinha com a língua para fora. É um exemplo bem simples para a gente poder exemplificar como que os elementos interagem entre si. Explicando um pouco mais essa fórmula, né? As partes das tags ali, ela é uma multiseleção, então ela é uma lista de tags. Então eu tive que fazer uma filtragem ali e verificar e filtrar todos os que tem a tag 2. Se a quantidade que tem tag 2, que é esse length aqui, que é basicamente o tamanho dessa lista, depois da filtragem, ela for maior que 0, quer dizer que eu encontrei elementos com a tag 2 ali. Então, se eu encontrei elementos com a tag 2, eu quero que mostre o joinha. Se não encontrei, mostra o rostinho com a língua para fora. Aqui não tem nenhum com a tag 2, então não tem nenhum com o joinha. Mas se eu clicar no botão aqui, aquela hora eu mostrei o botão, né? Mas aqui eu modifico ele de volta para poder ter a tag 2. Adicionar, então eu vou clicar aqui e vou adicionar. Opa. Assim que eu cliquei aqui, adicionou e o botão joinha ali, o emoji joinha voltou. Mesmo se eu fizer aqui para os outros. É uma propriedade bem interessante e até fácil de usar, sabe? A gente consegue entender tranquilamente ali como é que a fórmula funciona. O próprio Notion já tem explicações dentro da fórmula, então se a gente vir aqui e tenta usar algum outro tipo de fórmula, ele mostra aqui, ó, a parte das fórmulas matemáticas, ele mostra aqui do lado como é que funciona, como é que a gente manipula. Tem várias outras, sabe? A gente consegue usar recursos como IA, por exemplo, para poder ajudar a gente a montar essas fórmulas. Agora vamos partir para a parte de relações. A parte de relações entre tabelas é extremamente poderoso. E às vezes a gente quer simplesmente relacionar um item de uma tabela com outro. Simplesmente criar uma coluna não é o suficiente, porque a alguns momentos a gente quer colocar uma informação que ela seja um pouco mais complexa, ela tenha outros dados vinculados a ela, outras propriedades, às vezes até as informações que estão dentro da própria página, e às vezes não é interessante simplesmente criar aqui uma coluna nova.
A gente quer realmente ter a parte dentro de uma tabela. Para criar uma relação, a gente basicamente vai adicionar mais uma propriedade. Deixa eu só diminuir aqui para poder caber um pouco melhor. Vou adicionar aqui uma propriedade de relation, ou relação, se você estiver em português. E aqui vai pedir para poder escolher a base de dados. Então eu vou pegar aqui, ó, exemplo propriedades locais, que é exatamente o nome que está aqui embaixo. Eu deixei ele já preparado para poder fazer isso. Aqui é importante destacar que a gente consegue limitar quantas relações podem ter. No caso aqui eu vou limitar uma só, porque simplesmente eu coloquei uma tabela aqui com lugares em que essas pessoas podem estar, sabe? Simplesmente de exemplo. E aqui se eu quero exibir na tabela propriedade, na tabela de baixo ou não. Eu vou colocar para poder exibir, simplesmente poder exemplificar algumas coisas, mas não é necessário. Então aqui, como eu cliquei para poder ter na de baixo, ela aparece aqui. E aqui ele aparece aqui em cima também. Então se eu vier aqui, Leonardo, e clicar Brasil, por exemplo, não, vou colocar Austrália aqui para mim. Ele adicionou aqui para mim e aqui para baixo mostrou que existe esse vínculo aqui. Inclusive, a parte de relações, a gente consegue acessar ela com as fórmulas. Eu vou mostrar um exemplo em seguida. E isso é muito interessante e deixa bem poderoso. Aqui, Maju, eu vou colocar Irlanda. E Alice, que é minha mãe, vou colocar Brasilzão mesmo. Aqui, beleza. E como eu vinculei ali e mostrei e pedi para poder exibir na tabela de baixo, ele mostra as tabelas vinculadas aqui. Se eu trocar aqui para Austrália também, aí vai ter... Aqui no Brasil não vai ter nenhum, mas a Austrália vai ter 2 aqui, que é os 2 que estão vinculados aqui. Bom, eu vou deixar assim para poder mostrar de exemplo. E com isso a gente já tem a parte das relações entre as tabelas feitas. Aqui a gente consegue vir aqui, acessar essa página, clicar aqui que ele vai mostrar as informações. Se tivesse dados aqui dentro, ele faria exibição. Então, se eu colocar aqui, ó, teste. A parte da Austrália aqui vai estar aqui com o teste que eu inseri, porque ele cria esse vínculo, né, entre realmente as bases de dados. E como eu disse, a parte de fórmulas a gente consegue acessar essas informações. Então eu vou vir aqui, vou pegar a fórmula, vou colocar aqui description, porque meu teclado está em inglês, não escrevi em português mesmo. Bom, aqui eu vou acessar a parte de exemplo propriedade. No caso aqui, se eu só fizer isso, ele vai replicar a informação, né? Mas eu vou pegar aqui ponto .map para poder pegar cada uma delas e vou pegar a descrição. Então aqui eu tenho a descrição de cada um desses itens. Então se eu coloquei aqui Leonardo da Austrália, tem bichos bem estranhos. Irlanda, uns cliffs bonitos e a Guinness. E Alice também, bichos bem estranhos aqui, porque eu coloquei Austrália para ela. Se eu mudar de Austrália para Brasil, vai aparecer a descrição que está aqui no Brasil. E se eu colocar aqui a Austrália de novo, vai voltar para o bichos bem estranhos. Isso aqui é bem poderoso, porque a gente consegue acessar as propriedades, inclusive fazer vínculos, né? Então eu consigo fazer vínculos das tags selecionadas aqui com algum tipo de propriedade que que existe aqui dentro da outra tabela e aplicar condicionais aqui dentro, e o que torna muito poderoso a gente fazer esses vínculos entre essas tabelas aqui, sabe? É bem legal mesmo. Aqui dentro dessa parte eu também consigo fazer, né? Então eu vou colocar uma fórmula aqui em que eu vou pegar aqui o nome, né? Então vou pegar exemplos aqui de novo. Deixa eu ver uma propriedade aqui. Vou pegar a data. Então vou fazer um map nele de novo, poder percorrer, porque é uma lista de páginas, né? E que cada um deles é o current.date. E aqui ele vai mostrar a data dos dois. No caso aqui mostrou Maju só um, e aqui mostrou 2, porque tem 2 páginas vinculadas. Bem interessante, bem poderoso, bem interessante, e a gente vai fazer muita coisa com isso. Inclusive o template que eu tô para lançar, que é um template de organização financeira, usa muito esse tipo de conceito para poder vincular as partes da estrutura que eu criei ali, né? Como, por exemplo, a parte de transações com a parte de cartões, com a parte de contas, a parte de transações com os meses buscando os dados da parte de transações para poder vincular ali para saber quanto que gastou em determinada categoria e tal. Em breve esse template vai ser publicado, inicialmente ele vai ser de graça e qualquer um vai poder acessar, então se você tem interesse, me segue aqui no YouTube, me segue também no Instagram, porque é lá onde eu vou mostrar sobre o template e publicar para qualquer um conseguir fazer esse acesso, tá? Bem completo e bem interessante. Bom, aqui a parte de propriedades agora a gente já passou por tudo que eu tinha planejado. Vamos agora para a parte de filtros e agrupamentos, diferentes visualizações e integrações e automações. O primeiro ponto aqui é a parte de filtros e agrupamentos. Aqui eu criei uma tabela de tarefas, simplesmente para exemplificar aqui, como se fossem
tarefas em que elas têm uma área em que ela, né, em que é responsável por ela tem uma data em que ela deve ser executada, e ela tem um status e ela tem uma data de conclusão que está vazia, porque nenhuma delas aqui está concluída ainda. O primeiro item que eu quero mostrar é a parte de filtros e agrupamentos. Para poder fazer filtros, a gente clica nessa parte aqui, filtrar ou filter, e aqui, por exemplo, eu vou querer filtrar por área, eu quero ver só o que é do financeiro, por exemplo. Eu posso vir aqui, como é uma parte de seleção, eu vou fazer aqui, aparecem os itens que existem naquela seleção, e financeiro, vou clicar aqui e salvar, e ele já fez a filtragem por financeiro. Se eu posso selecionar, por exemplo, filtrar por, deixa eu deletar esse filtro aqui e criar um outro por data, por exemplo, em que eu quero pegar apenas essa semana aqui. Ou então pegar, aqui ele consegue pôr relativo ao dia de hoje, né? Então ele pegou essa semana. Mas no caso aqui, eu quero que seja específico de alguma data. Então se eu colocar que é essa data aqui, ele vai aparecer um, se eu colocar essa data aqui vai ser outro. Ou eu posso falar que está antes dessa data aqui, ou então tudo que está antes do dia 28, ele vai mostrar aqui, antes do dia 21 ele vai cortar, aqui corta mais um, e aqui vai cortar mais um. Enfim, os filtros, eles são bem poderosos e a gente consegue, inclusive, alinhar os filtros, né? Então, eu posso colocar o filtro por data junto com o filtro de status, por exemplo. Então, se eu colocar que o status aqui é not started, vai manter ali. Se eu colocar o in progress ali, ele já some, não tem nenhum registro na tabela, porque não tem nenhum item que está em progresso. Então, essa aqui são a parte dos filtros. Ela é bem poderosa, a gente consegue selecionar os dados e criar visualizações específicas. Quando eu mostrar a parte das visualizações em si, desses diferentes tipos aqui, vai ficar um pouco mais claro o poder deles, porque a gente pode criar uma tabela que mostra só os dados que a gente quer, um board só com as informações de uma determinada área, uma galeria que vai mostrar apenas os itens concluídos ou coisas do tipo. Então, mas era já para poder dar uma passada nele aqui. E agora em relação à parte de agrupamento, para poder fazer agrupamento, a gente clica nesses 3 pontinhos aqui e tem aqui grupo. E eu vou agrupar aqui, por exemplo, por status. Então aqui a gente tem o not started, a gente tem aqui o in progress. Como não tem dono, ele não aparece aqui, né? Ele aparece como um grupo escondido. E aqui em cima ele tem uma propriedadezinha que é o count, né? A gente pode inclusive modificar ele, poder mostrar outras informações. Mas o agrupamento é basicamente isso, a gente seleciona uma determinada propriedade e agrupa todos que têm aquela propriedade igual. Se eu agrupar por data aqui, ele criou os últimos 30 dias, os últimos 7 dias, os próximos 7 dias, os próximos 30 dias e a parte do mês que vem, né, em outubro. Então ele criou um agrupamento aqui bem interessante, o Notion é bem inteligente nessa parte, ele consegue criar uns agrupamentos automáticos ali bem interessantes. Vamos ver outro agrupamento aqui que a gente pode fazer, que pode ser por status que eu mostrei, por área aqui, em que a gente consegue ter a visualização por área de cada dessas atividades. Beleza? Eu vou voltar aqui para a visualização original, então eu vou tirar o agrupamento e aqui a gente tem a tabela novamente original. Então, feito. Bom, agora eu vou mostrar os diferentes tipos de visualização. Eu vou mostrar primeiro esse esquema aqui, que é o que eu comecei a explicar lá no início, né? Uma base de dados, ela é basicamente um agrupamento de páginas que tem as mesmas propriedades. Então, quando a gente cria uma tabela, como por exemplo essa tabela aqui que eu criei, ela está basicamente consumindo as informações dessa base de dados e mostrando a eles em formato de tabela. Essa mesma base de dados, ela pode ser visualizada no formato de um board, de um calendário, de gráficos ou outras formas de visualização. Então a gente tem que ter isso em mente, porque não é a tabela que define a base de dados, e sim o que o Notion salva por trás, digamos assim. A tabela é simplesmente uma forma da gente visualizar aquelas informações. Por exemplo, se eu vier aqui e criar um board, por exemplo, ele está acessando as mesmas informações que está nessa tabela aqui e colocando ela dentro de um board. Se eu vir aqui e mudar o status dessa daqui para Doni e vier aqui no board, o board vai estar atualizado com o status desse aqui. Se eu voltar esse daqui para Not Started, ele vai atualizar aqui na tabela também. Aqui já deu um spoiler da data de conclusão, né? Mas isso aqui já exemplifica bem. E o board, ele é basicamente exibir essa parte em colunas aqui. Então, já vou até dar um ok nele aqui, porque aproveitar aqui já comecei a falar. E o board, ele simplesmente faz um certo agrupamento, bem semelhante à parte do que eu mostrei ali, só que na parte de colunas aqui, né? E permite algumas personalizações. Aqui ele está agrupado por status, né? Mas eu posso vir aqui no board
e inclusive separar ele por área, que é o que eu vou buscar aqui. E aí a gente consegue ver as partes por área. Dado que a gente quer ver as partes por área, eu posso vir aqui e editar as propriedades que são exibidas. Eu vou pegar aqui e poder mostrar o status. E aí eu consigo ver por área as tarefas que tem e o status delas. E aí eu consigo ter uma diferente tipo de visualização. Inclusive eu posso criar agrupamentos aqui dentro também por status. E aí eu consigo ver dentro deles aqui. Então mostrar as propriedades não faz muito sentido nesse momento. Eu criei grupos aqui para poder visualizar. Dentro do ADM eu tenho uma no non started, duas not started e uma em progress. No financeiro já tem duas em progress e uma que ainda não começou. Já em projetos tem duas ali que ainda faltam começar. Esse aqui mostra o quão poderoso é a parte de visualização do board, né? A parte de tabela aqui, eu vou deixar ela marcada. Calendário, vou criar agora uma visualização de calendário aqui, em que a gente consegue visualizar essas páginas em formato de calendário. Aqui ele não está exibindo, deixa que eu vou configurar ela aqui. Ele está pegando pela data de conclusão, eu vou colocar, em vez de data de conclusão, eu vou colocar ele por data. E colocando por data ali, ele vai exibir as páginas do jeito que eu queria que mostrasse. O que aconteceu aqui? Quando eu selecionei mostrar como calendário, criar visualização de calendário, o Notion foi automaticamente na minha base de dados, buscou uma propriedade do tipo data e adicionou ela como uma exibição padrão dentro desse calendário. Mas como existiam duas e uma estava vazia, vou mostrar aqui na tabela, lembra que tem a data de conclusão e tem essa que é só data aqui. Tem essas duas, o Notion coincidentemente escolheu uma que estava vazio. Eu tive que ir nas configurações do calendário e pedir o Notion para poder selecionar a que já estava preenchida. E aí ele mostrou aqui todas as tarefas separadas aqui dentro. Da mesma forma a gente pode adicionar propriedades aqui. No caso eu vou colocar para exibir a área, para a gente poder saber a área de cada tarefa. E se eu vier aqui no próximo mês, eu consigo ver também quais são as tarefas no próximo mês. Aqui ele está na semana, né? Porque eu coloquei data de início e data de fim. Mas se eu colocasse uma página aqui que é um único dia, ela ficaria ali. Então, teste. Ela aparece apenas dentro desse único dia. E como eu disse, ela vai aparecer aqui também no teste, tanto na tabela quanto no board. Aqui que não tem área. Vou apagar essa tabela daqui e ele vai sumir aqui também no meu calendário. Beleza, calendário então a gente passa por ele. Gráficos eu vou mostrar no final, que eu acho que é um dos mais poderosos e mais interessantes. Criar agora aqui a parte de lista. Lista é bem simples, é basicamente uma listagem de todas as tarefas e com alguma propriedade aqui do lado. A gente pode colocar mais propriedades, mas começa a ficar muito poluído se eu colocar data e for colocando várias informações, tá vendo? Fica meio poluído. É legal que a gente tenha basicamente a lista de tarefas e alguma informação, como por exemplo a área, talvez a área e a data de conclusão, se tiver, alguma coisa assim, sabe? É uma visualização mais simples para a gente poder ter um acesso mais fácil a algumas informações ali. Vou deixar aqui área. Beleza. Lista. Timeline. Timeline é bem poderoso também. Permite quem conhece gráfico de Gantt vai entender bem a utilidade dessa timeline aqui. Da mesma forma como aconteceu no calendário, ele aqui não pegou a data que eu queria, pegou a data de conclusão, vou pegar a data só. E aí o timeline ele mostra aqui, de acordo com os dias, né? Aqui a gente está em agosto de 2024, aqui entra em setembro, aí setembro dia 1º, e aí já mostra aqui qual espaço no tempo cada tarefa daquela tá pegando, sabe? E inclusive destacando aqui os finais de semana. O timeline, eu particularmente não uso tanto, mas eu sei que ela é bem útil quando a gente quer estruturar algumas coisas dentro de um projeto, por exemplo. Ela permite algumas configurações também. E isso aqui é importante destacar. Todos os tipos de visualização, ele permite a gente aplicar configurações e às vezes algumas configurações específicas aqui, né? E aí é bom ficar atento nesse tipo de configuração que pode ser feito. Bom, partindo agora para o próximo, né? A gente fechou aqui o timeline. Vamos para a galeria. Galeria aqui, como eu vou aumentar a visualização aqui para poder facilitar visualizar diferentes itens ali. Vou criar aqui a galeria agora. Bom, para a galeria agora, galeria é uma das mais interessantes para a gente poder ver informação. Então, aqui a gente tem nessa visualização de caixas, né? E a gente pode fazer algumas configurações aqui. Primeiro eu vou colocar a propriedade aqui do status e área para poder ser exibido. E vou também mexer aqui na galeria para poder mostrar o cover da página. O que é esse page cover aqui que eu coloquei?
vocês viram que aparece esse espaço em branco aqui, né? A gente pode pedir poder mostrar o conteúdo da página ou a imagem de fundo que aparece. Então eu coloquei uma imagem aleatória, aqui você consegue fazer o upload, colocar um link ou então acessar dessa plataforma aqui. Eu vou simplesmente usar uma imagem aleatória aqui para poder exemplificar e ela aparece aqui de fundo. Isso aqui é bem interessante. Eu vejo muito isso aqui ser usado para pessoas. Então a gente tem uma listagem de pessoas, então a pessoa coloca a foto dela ali no fundo e essa foto aparece ali dentro da galeria, né? Com a foto da pessoa aqui e algumas informações sobre ela. Mas, enfim, tem diversos outros usos que a gente pode ir colocando aqui. Se essa página aqui tiver algum tipo de info aqui dentro, vou colocar aqui info só para poder exemplificar e eu mudar aqui para poder fazer a exibição por conteúdo da página, ele vai mostrar a info aqui em cima. E aí pode ser qualquer tipo de informação que tiver ali dentro da página, vai começar a ser exibido dentro dessa parte. No momento eu vou deixar a parte conteúdo, o cover da página, a imagem de fundo, mas aí você pode modificar. A galeria, a gente pode controlar aqui também o tamanho do card, então aqui card size eu vou colocar small, para ele poder ficar menor, e eu vou colocar para ele poder abrir em página total. Em vez de abrir um quadradinho, ele vai abrir na página cheia. Se eu colocar aqui para poder abrir na lateral, por exemplo, ele vai abrir na lateral, né? Então, site, aqui. Eu clico que ele vai abrir do lado. Aqui. É interessante que, se você gostou de algum tipo de visualização, acha que vai usar mais, explora as configurações dele. Basicamente, clicando aqui, mexendo na parte de layout e nas partes de baixo aqui que aparece. Da mesma forma que os outros, a gente também consegue aplicar agrupamento aqui. Então, você pode agrupar por status, por exemplo. Ele vai criar uma galeria aqui por diferentes status, o que é bem interessante também. Bom, então de galeria é basicamente isso. Vamos falar agora um pouco dos gráficos. O gráfico, antes de tudo, eu vou destacar que eu já tenho um vídeo falando só de gráfico, que eu mostrei como é que usa. Então aqui o objetivo não é aprofundar nos gráficos, é mais dar um overview geral. Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho deles também. Então, primeiro aqui eu vou criar visualização de gráfico. E visualização de gráfico, a gente tem diversos tipos de gráfico. Diversos tipos é forçar um pouco, né? Mas a gente tem aqui 4 tipos de gráficos para poder exibir, que é o gráfico de barras, vertical, barra horizontal, o gráfico de linha e o gráfico de donut. Gráfico de linha é mais interessante quando a gente quer ter alguma coisa em relação ao tempo, então é interessante ter. O gráfico de donut ali, quando a gente quer mostrar algum tipo de segmentação, e o gráfico de barras, que tanto na vertical quanto na horizontal, que tem diversos tipos de uso. Bom, aqui eu vou selecionar o gráfico de donut, e aqui ele já agrupou por mim por status. Eu achei interessante colocar o status mesmo. E eu vou mostrar o total. Então aqui a gente tem o total de 7 tarefas. Se eu vir aqui na tabela, a gente vai ver que a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, que é realmente os 7 que a gente tem. E a gente tem 2 em progress e 5 para ser feitas. Então, realmente, tem 2 em progress e 5 para ser feitas. E é o que mostra aqui dentro desse gráfico. A gente tem algumas configurações que podem ser feitas dentro desse gráfico também, mudar algumas coisas de cor, tamanho e tal. Mas é aquilo, né? Explora um pouco aqui, ver o que dá para poder mexer. Inclusive, mudar isso aqui para poder ver que aqui é em progress e aqui é to do. Gráfico é uma coisa bem interessante, é uma funcionalidade muito aguardada dentro da parte do Notion e abre diversas possibilidades. Bom, já que a gente fechou aqui a parte de diferentes tipos de visualizações, vou falar rapidamente aqui sobre a parte de integração e automações. Bom, essa parte aqui é bem interessante quando a gente quer criar pequenas automações aqui dentro. Então, esse íconezinho aqui do raio, o meu tá azul porque eu já tenho uma automação pronta aqui para poder simplificar. Inclusive, ela já foi executada aqui uma vez, não sei se vocês repararam quando a data de conclusão foi preenchida. Mas é uma automação bem básica. Toda vez que o status for modificado para complete, eu vou definir a data de conclusão como o momento atual. É basicamente isso. Então, se eu vier aqui, nessa aqui que está em progresso, e alterar ela para done, em poucos instantes vocês vão ver que vai aparecer aqui a data de conclusão. Foi dia 12 às 8h42 da manhã, que é exatamente o momento de agora. E a gente consegue fazer diversos tipos de itens aqui. Primeiro a gente tem que adicionar um trigger, que é algo que vai disparar aquela ação. No caso, o que eu disparo essa ação aqui foi mover o card para done, mas a gente pode ter adicionado uma página, pode ser editado qualquer propriedade dentro dela, pode ser mexido no nome, o nome dela ser definido para algum tipo específico, ser definido para alguma área,
ter algum tipo de data de conclusão ou algum status, que é o que eu selecionei lá para o outro. Aqui eu vou colocar de exemplo o status é definido para algum outro. E a parte da ação é basicamente o que ele vai executar. Então eu posso editar alguma das propriedades dele, posso adicionar uma página a uma outra base de dados. Isso aqui é um pouco limitado, você não consegue adicionar exatamente uma página com algumas informações tão personalizadas, mas é uma possibilidade. Aqui a gente pode editar páginas em outro lugar, mandar uma notificação para algum usuário que esteja aqui dentro, então a gente pode selecionar algum usuário e mandar uma mensagem aqui para ele. E, enfim, a gente tem diversos tipos de possibilidades aqui dentro. É algo bem interessante, apesar de ter algumas limitações, mas é algo que automatiza algumas tarefas bem importantes aqui dentro do Notion e torna as possibilidades bem maiores. Deixa eu descartar isso aqui. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar esse aqui, vou colocar esse aqui em Progress, e vou colocar esse aqui em Done já, esse aqui vai estar em Progress também. Esse aqui que está em Done, daqui a pouco ele vai atualizar ali, esse aqui eu vou colocar em Progress. Passando aqui rapidamente, a gente já vê o gráfico atualizado, a galeria vai estar com as informações atualizadas também. Como eu disse, né, aqui a gente tem tudo com a mesma fonte das informações, né, então atualizou um lado, todas as outras pontas são atualizadas também. Então aqui a gente tem por áreas, né, que não mudou muito. O nosso board aqui também e a tabela com as informações, porque foi da tabela que a gente disparou aquelas atualizações, né? Bom, com isso a gente fecha aqui o nosso vídeo. Ficou um pouco longo, mas é um conteúdo bem rico, bem interessante. Eu acho que vai agregar muito para você que está querendo usar o Notion tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, levar o Notion para sua empresa. E se você gostou, avalie o vídeo aqui, deixe o que você achou de interessante, o que você achou que faltou explicar melhor. Talvez a gente possa até fazer uma parte específica só para isso. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu!